Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem o seguinte tema: obedecer a Deus não é despesa, é lucro. Alguns cristãos sempre estão falando a respeito daquilo que eles tinham que deixar para trás e de quanto custou para eles serem cristãos. Não é despesa obedecer a Deus e dedicar a Ele a sua vida. É lucro. Vai lhe custar caro não obedecer a Deus. Talvez haja alguma despesa em reais. Podem surgir doenças e enfermidades ou a morte prematura. Pode custar-lhe mágoas e tristezas. Mas louvado seja Deus, é tão bom estar totalmente na vontade perfeita de Deus, onde você está inteiramente dedicado, submisso e entregue à sua vontade. É bem melhor obedecer a Deus do que ir contra a sua vontade. Uma pessoa pode desobedecer a algo específico que Deus lhe mandou fazer. É desobediência. Mas a pessoa também pode desobedecer a Bíblia, a vontade revelada de Deus, e isto é desobediência também. E a pessoa pagará caro por isso. Mateus 6, eu vou ler aqui os versículos 25, 27, 28 e 31, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que vestiremos? Mateus 6,25 diz: não andeis ansiosos pela vossa vida. Em outras palavras, o próprio Jesus estava dizendo: não se preocupem. Você precisa saber que não vai receber mais luz da parte de Deus até você andar na luz que você já tem. Sabia? Não se preocupe, portanto, com as coisas que você não compreende na palavra de Deus. É só tomar cuidado para praticar aquilo que você já sabe. As demais partes cuidarão de si mesmas. Obedecer a Deus e a sua palavra só dá lucro mesmo. De fato, se você não estiver andando na luz da palavra de Deus, será muito difícil para você andar na vontade específica de Deus para a sua vida e seguir o seu plano e propósito. Deus tem um plano perfeito para a nossa vida. E esse plano inclui andar na luz da sua vontade específica para cada um de nós. Mas também inclui andar na luz da sua santa palavra escrita. Por exemplo, o plano perfeito de Deus para você é que você ande na saúde divina. Se você ficar doente mesmo, há cura para você. Mas o melhor de Deus é que andemos na saúde. Deus não nos oferece menos na nova aliança do que ele oferecia ao seu povo na antiga aliança. A Bíblia até mesmo diz que em Cristo temos uma nova e melhor aliança, firmada em promessas melhores. Hebreus 8, versículo 6. No Antigo Testamento, Deus disse a Israel: tirarei do vosso meio as enfermidades. Êxodo 23, 25 e 26. Que diz assim: servireis ao Senhor vosso Deus, e ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril, completarei o número dos teus dias. Note que o Senhor não disse aos israelitas que eles nunca morreriam. Disse: completarei o número dos teus dias. Isso significava que viveriam e morreriam sem doenças e enfermidades,
pois no versículo anterior ele dissera: tirarei do vosso meio as enfermidades. Os patriarcas do Antigo Testamento, que andavam segundo a antiga aliança, não morreram de doenças ou enfermidades. Iam simplesmente chegando ao fim. Era comum, antes, eles convocarem primeiro os seus filhos e impor-lhes as mãos para abençoá-los. Então falavam apenas: veio a hora de eu partir, e entregavam o espírito e passavam para a glória. Sim, disse alguém, mas isso é segundo o Velho Testamento. Isso pertencia somente a Israel, não pertence à igreja. Mas nós lemos em Hebreus 8:6, como eu disse, que em Cristo temos uma aliança nova e melhor, baseada em melhores promessas. Em que a nova aliança seria melhor do que a antiga aliança, se nos tempos antigos tinham o privilégio de viverem livres das doenças e enfermidades, e nós não temos o mesmo privilégio? Posto que temos uma nova e melhor aliança, firmada em melhores promessas, ela forçosamente inclui tudo quanto havia na antiga aliança e outras coisas ainda, de outra forma, não seria melhor. Note que era condicional à promessa de cura que Deus fez aos israelitas. Dependia deles se dedicarem e se submeterem à palavra de Deus e ao próprio Deus. Quando eles se dedicavam e se submetiam a Deus e a sua palavra, ele cumpria a sua parte na aliança e tirava as doenças do meio deles e os fazia desfrutar de vida longa na terra. Você entende que não nos custa obedecer a Deus e a sua palavra e que isso só nos traz lucro? Deus quer que nós venhamos nos submeter à sua palavra, que é a sua vontade revelada ao homem. Mas ele também quer que nós venhamos nos submeter à sua vontade ou plano para a nossa vida individual. Estou falando a respeito de você cumprir a sua tarefa no serviço ao reino de Deus. Se você obedecer a Deus em todas as áreas da sua vida, não lhe custará nada. Pelo contrário, só lhe renderá dividendos. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas você sabia que a mesma Bíblia também diz que Deus é fogo consumidor? Deuteronômio 4:24 e Hebreus 12:29. Você sabia que a Bíblia também diz que o juízo começa na casa de Deus? E que se os justos são salvos com dificuldade, o que será do ímpio e dos pecadores? Muitas pessoas não gostam de ouvir falar a respeito de Deus na sua atividade de juiz. Achariam melhor ouvir falar que Deus é amor e que elas poderão fazer tudo quanto quiserem, amaldiçoar, fumar, beber, adulterar, e que Deus só vai fazer de conta que ele não viu. As pessoas que agem assim não têm a mínima dedicação a Deus. Estão dedicadas ao mundo, à carne e ao diabo. Sem dúvida, Deus é amor. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Deus nos deu o seu Filho como dádiva. Mas o que fizemos com esse presente? Rejeitar a Deus e a sua palavra envolve juízo contra nós. As pessoas provocam juízo contra si mesmas quando persistem em desobedecer a Deus e a sua palavra. Algumas pessoas acham que podem fazer tudo quanto desejam e viver do modo que acharem por bem, e que Deus ainda assim as amará. Graças a Deus, porque Ele nos ama, mas nem por isso deixa de haver consequência pelos maus feitos. Caso você venha se desviar de Deus, saiba que se você se arrepender e voltar para Ele, Deus te ama o bastante para aceitá-lo de volta, e se você assim o permitir,
irá purificá-lo e endireitá-lo. Mas se você persistir nas iniquidades e na desobediência, isso vai lhe custar caro. Muitas vezes, coisas ruins acontecem às pessoas e elas perguntam: foi Deus quem fez isso? Não, o que acontece comumente é que as pessoas, por causa da sua desobediência, abrem a porta para o diabo entrar na sua vida. Eu não quero que você entenda mal. Não é porque você está passando por provas e dificuldades que você está na desobediência. O diabo tentará atacá-lo mesmo quando você estiver no âmago da perfeita vontade de Deus. Ele procurará verificar qual qualidade espiritual você tem e se você realmente crê naquele que você alega crer a respeito da palavra de Deus. Se, porém, você mantiver a sua posição firme na palavra de Deus, pela fé, virá o dia do seu pagamento, porque não custa obedecer a Deus e ser fiel a Ele e à sua palavra. Rende juros. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena entregar tudo ao Senhor. É lucrativo dedicar a sua vida, tudo quanto você é, tudo quanto você possui, tudo quanto você espera chegar a ser um dia a Deus. Quando nos dedicamos totalmente ao Senhor e deixamos que Ele faça a sua vontade na nossa vida, às vezes parece nos custar caro naquele momento, porque muitas vezes há um preço a pagar para podermos obedecer a Ele. Mas graças a Deus, recebemos bastante lucro a longo prazo quando obedecemos ao Senhor. Quero citar uma ilustração da Bíblia para lhe mostrar que, embora o plano de Deus talvez não pareça ser o mais fácil no momento, no fim, sempre vale a pena obedecer a Deus. Em Gênesis, capítulo 37 até o capítulo 50, nós temos a história de José e do preço que ele teve que pagar a fim de obedecer a Deus. Você sabe quais foram os problemas que José teve? Deus dera a ele sonhos a respeito do seu plano para a sua vida. Os irmãos de José ficaram com ciúmes dele e queriam matá-lo. Mas um dos irmãos interveio e, como alternativa mais branda, venderam-no para ser escravo. Então contaram ao pai Jacó que uma fera tinha devorado José. José foi para o Egito, na qualidade de escravo, e depois de muitas perseguições e tribulações, passou 7 anos na prisão por um crime que não cometeu. Ainda lá dentro, interpretou sonhos para o mordomo do faraó e para o seu padeiro Mor. Contou ao mordomo que o sonho dele significava que seria restaurado ao seu cargo e avisou ao padeiro que o seu significava que seria decapitado. José pediu que o mordomo se lembrasse do caso dele ao ser restaurado ao favor, mas o mordomo se esqueceu disso. Até aquelas alturas, José já tinha passado 5 anos na prisão e passou outros 2 anos trancado ali, antes de ser finalmente solto. Ao se dar conta de que o mordomo se esquecera dele, José facilmente poderia ter perdido a esperança, baseada no sonho que Deus lhe dera. Mas em vez disso, permaneceu fiel. Se José tivesse sido igual à maioria das pessoas, teria dito algo assim: obedeci a Deus e fiz um favor ao mordomo. E o que eu recebo em troca? Esquecido. Servir a Deus não paga mesmo a pena. Mas José, ao contrário, ele permaneceu fiel. E mais tarde, quando interpretou o sonho de Faraó, foi promovido ao posto de primeiro-ministro do Egito. A obediência de José rendeu-lhe lucros, embora às vezes, segundo parecesse alto demais o preço de andar na vontade de Deus para a sua vida. Surgindo um período de seca e havendo fome em toda Canaã, Jacó, pai de José, enviou seus filhos ao Egito a fim de comprar cereais. Não enviou, porém, seu filho mais jovem, Benjamim. José e Benjamim eram seus filhos mais jovens,
que lhe nasceram de Raquel. Jacó já perdera José e não queria perder Benjamim também. José reconheceu os seus irmãos quando foram até ele, a fim de comprar grãos, mas eles não o reconheceram. No início, José acusou seus irmãos de serem espiões e lhes falou com severidade. José estava fazendo um plano para conseguir ver de novo o seu pai e Benjamim, o seu irmão. Veja, Gênesis 42, eu vou ler aqui alguns versículos. Diz assim a palavra: Ele, José, porém, lhes respondeu: Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram: Nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem, na terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José: E como já vos disse, sois espiões. Nisso sereis provado pela vida de Faraó. Daqui não saireis, sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Se sois homens honestos, fique detido um de vós, na casa da vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis. E José tomou a Simeão dentre eles, e o algemou na presença deles. Os irmãos voltaram para casa, levando a Jacó, seu pai, um fornecimento limitado de grãos, e lhe contaram tudo quanto tinha acontecido. Quando lhe contaram que o primeiro-ministro do Egito tinha lançado Simeão na prisão, e que tinha exigido ver Benjamim antes de lhe dar mais grãos, Jacó ficou abatido, e disse a eles: Tendes-me privado de filhos. José não existe, Simeão não está aqui, e ides levar a Benjamim. Todas essas coisas me sobrevêm. Jacó pensava que as circunstâncias estavam contra ele, mas Deus, durante todo esse tempo, estava tentando levá-los a cooperar para o bem deles. Jacó teria que correr o risco de perder Benjamim, a fim de sobreviver à fome, e isso parecia um preço terrível a pagar. Mas quando Jacó concordou, Deus fez tudo cooperar para o seu bem, de modo que a longo prazo a decisão de Jacó, no sentido de enviar Benjamim ao Egito, deu lucro. Sempre dá lucro obedecer a Deus e a sua palavra e submeter-se à sua orientação na vida. Mas desobedecer vai lhe custar caro. O caminho do Senhor é sempre o melhor. O caminho do Senhor é de bênçãos, de proteção e de vitória, até mesmo no meio das grandes provas e provações da vida. Obedecer a Deus e a sua palavra não nos custa caro, é puro lucro. Você receberá grandes dividendos se obedecer à palavra de Deus e ao seu plano para a sua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, nesse dia de hoje, deixe de lado tudo aquilo que não agrada ao Senhor e se decida a ser um servo fiel, um servo obediente a Deus e também a sua palavra. E você verá, ainda que demore, o lucro de obedecer a Deus. Por isso, guarde essa palavra e guarde o exemplo de José, que parecia que ele não ia ver o seu sonho concretizado. Mas Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E nós vemos que ele pôde viver lá no Egito o grande sonho que Deus lhe dera em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse dia de hoje nós estamos aqui diante do Senhor para te agradecer, porque ontem nós dormimos, tivemos uma boa noite de descanso e hoje estamos aqui, vivos, fortes e alegres, para trazer a tua palavra, porque o Senhor deu-nos o fôlego da vida e nós
queremos a cada dia, Pai, ficar firmes no cumprimento da Tua palavra e da Tua vontade. É claro que somos falhos, que somos pecadores, mas nós queremos viver na Sua obediência. Por isso, nós te louvamos, te agradecemos, porque cremos no Deus que é o Todo-Poderoso, que é o Deus de amor, o Deus fiel e o Deus que ouve a nossa oração. Porque não está com o braço encolhido que não possa nos abençoar e nem está com o ouvido agravado que não possa ouvir o nosso clamor. Entregamos a Ti neste momento a nossa vida, a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu convido você, se gostou dessa mensagem, a deixar o seu like neste canal do YouTube Igreja Poder de Cristo. Se você quiser oração, poderá enviar o seu pedido através do WhatsApp no seguinte número: 0 operadora 11 9 42 29 55 33. Aqui é a Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, situada na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja contigo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.